Sabe aquela história de conjuntos numéricos? Tem lá o conjunto dos naturais, aí depois tem o conjunto dos inteiros, que é um pouco maior, aí depois tem o conjunto dos racionais, e depois ainda tem o conjunto dos números reais. Você já se perguntou, será que tem alguma coisa além dos números reais? Que é isso que a gente vai conversar um pouquinho no vídeo de hoje. Então, vamos recapitular lá do começo como é que funciona essa história dos conjuntos numéricos. Bom, números, eles servem como ferramentas para a gente resolver problemas no geral, né? Então, se a gente tem, por exemplo, uma equação simples do tipo x mais 3 é igual a 10. A gente tem um problema, ó. Qual o número que somado com 3 dá 10? A gente sabe que a resposta disso aqui é x igual a 7. Que é um número que pertence lá ao nosso conjunto dos números naturais. Mas, se a gente mudar um pouquinho essa expressão aqui, se a gente colocar, por exemplo, x mais 7 igual a 2, já não conseguimos mais encontrar uma solução natural para essa equação. Não existe um x pertencente aos naturais que resolva isso. Então, a gente precisa de um conjunto um pouquinho maior. A solução para isso, uma solução seria x igual a menos 5. Então, se eu descontar 5 de 7, eu chego em 2. Isso aqui é uma solução que está dentro dos conjuntos dos inteiros, mas não está nos naturais. E se a gente continuar aqui, ó, 3 vezes x igual a 5. Isso aí já também é uma outra equação, não tão mais complicada, mas que já não possui solução dentro dos números inteiros. A solução para isso seria x igual a 5 terços, que é uma solução que a gente sabe está aqui nos números racionais. É uma solução que faz parte, está dentro do conjunto dos números racionais. E aí outra equação que a gente comumente precisa resolver, x² igual a 2. Soluções desse tipo, com o expoente ao quadrado, é um exemplo que, se aqui fosse x² igual a 4, a gente conseguiria resolver dentro dos racionais, inclusive dentro dos inteiros. Mas aqui x² igual a 2 a gente não consegue. A gente vai precisar pegar esse valor aqui, ó, x igual a mais ou menos raiz de 2. Raiz de 2, que é um número que a gente sabe que está onde? Está no conjunto dos reais, mas não está nos racionais. Na verdade, isso aqui está naquele conjunto dos números irracionais. Os irracionais, lembra que é R menos Q. Então, a raiz de 2, ou seja positiva ou negativa, está lá dentro dos reais, mas não está dentro dos racionais. Aí a gente pode se perguntar, ok, os números estão funcionando, estão resolvendo as equações, só que será que vai ter alguma equação que os números reais também não vão dar conta de resolver? Tem. Existe esse tipo de equação aqui. Se a gente pensar, por exemplo, x² igual a menos 1. Me diz, qual o número real que, quando elevado ao quadrado, dá um número negativo? Nenhum. Essa equação não possui solução real. Mas, para resolver essa equação, a gente ainda pode expandir um pouco mais os nossos conjuntos numéricos e a gente vai encontrar o que a gente chama de números complexos. Números que servem principalmente para a gente resolver esse tipo de problema aqui. Números ao quadrado dando valores reais negativos. Então, ó, só recapitulando o que estava acontecendo aqui, para a gente visualizar tudo com diagramas de Venn. Vamos representar aqui, ó. A gente começou lá com um conjunto dos naturais, depois a gente expandiu um pouco mais e foi lá para o conjunto dos inteiros, depois fomos para o conjunto dos números racionais, encontramos os números reais pelo caminho. E agora, minha gente, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar um conjunto ainda maior aqui, englobando todos esses. Esse conjunto vai ser o conjunto dos números complexos. Olha que beleza! Os números complexos. E como que a gente vai definir esses complexos, né? Como que é a definição? E como que eles vão resolver essa equação específica? Simples. A gente vai adicionar o que a gente vai chamar de unidade imaginária, que vai ser, a gente vai chamar aqui de I. O que essa unidade imaginária faz? Ela é um número complexo, que quando a gente eleva ao quadrado, vai ser igual a menos 1.
Então os reais tinham esse problema. Todo número real, quando elevado ao quadrado, nunca ia dar um número negativo. Agora aqui a gente define um número i, que quando elevado ao quadrado a gente vai resultar em menos 1. E isso vai ser suficiente para a gente resolver equações daquele tipo. Por exemplo, x² igual a menos 1. Então agora o x vai ser mais ou menos i. Se a gente tiver x² igual a menos 16, então x vai ser mais ou menos a raiz de menos 16, que é 16 vezes menos 1. Que é aqui, ó, mais ou menos a raiz de 16 vezes a raiz de menos 1. Isso aqui vai dar quanto? Mais ou menos 4 vezes i. Então agora essas equações, x² dá um valor negativo, agora a gente tem condições de resolver elas quando a gente introduz essa unidade imaginária, i. E na verdade todo número imaginário vai ser o quê? Vamos escrever quem que é o conjunto dos números complexos. É o conjunto de todos os números que podem ser escritos da forma a mais b vezes i, tal que a e b são números reais. Então percebe, os números reais e o conjunto dos reais está incluso dentro dos complexos, basta eu fazer b igual a zero e eu retomo o conjunto dos reais, mas quando eu coloco ali um b vezes i, um b diferente de zero, eu coloco essa unidade imaginária. Então combinando um número real mais um número ali com a unidade imaginária, que a gente chama de o número imaginário puro, a gente vai então encontrar esses novos valores, esses números complexos. E na verdade existe muita teoria em cima desses números complexos, teoria que eu não vou falar aqui hoje, porque hoje é mais um vídeo para a gente conhecer o que tem além dos complexos, mais para eu instigar você, instigar a sua curiosidade de saber que existe um conjunto além dos reais, existe coisa a mais, existe coisa que vai além disso. E se ainda não tem aula aqui no canal falando mais sobre os números complexos, pode ter certeza que vai ter, porque tá aqui na ementa do curso. Na verdade a gente vai ver, inclusive ainda dentro do conjunto aqui de aulas sobre matemática do ensino médio. Então aproveita já para se inscrever no canal para você não perder mais vídeos como esse, vídeos sobre curiosidades e coisas interessantes da matemática, vídeos de dicas de estudo e também as aulas que saem aqui toda semana, aulas fresquinhas para você ficar afiado em matemática. Então por hoje é isso, vou ficando por aqui. Até mais!